Fala galera, aqui é André Pagé e eu tô aqui com a Camila. Estamos aqui, vamos mostrar as poses da wellness para vocês, tá? Bom, primeira coisa, será que ela é uma wellness ou será que ela é uma biquíni? Logicamente, se vocês dão uma voltinha aí, né, então a gente já consegue perceber que logicamente ela é uma wellness. E eu tenho ali uma fita métrica, nós medimos, tá? Então vocês sabem que eu gosto de trabalhar muito com essa questão das medidas. Ela está com 63, foi isso que deu 63 de coxa. E ó, galera, 107, 108 de quadril, tá? E é músculo mesmo aqui, isso aqui, tá? Então faz uma pose com a hiperextensão, assim, ó, reto, com a perna reta, assim, ó, pra ele lá, ó, aqui, ó, isso, ó lá. Ó, bem de ladinho, né? Então aqui, ó, aqui você já percebe tudo, tá? Então assim, até acho que vou deixar ela fazer aqui na frente pro espelho, para ela se olhar também. Então a gente já está começando a trabalhar as poses, né? Logo a gente vai estar competindo. Ó, faz a tua pose da wellness, a pose frontal para lá, ó. Isso, né? Então aqui, ó. Então essa pose, o que é importante aqui nessa pose? Então para quem está olhando essa pose daqui, que o árbitro vai estar aqui, olha a curva que faz aqui, né? Então esse é o arco de baixo, que esse arco de baixo é feito totalmente aqui pelo glúteo. E aqui tem o arco de cima, que é feito pelo dorsal. Então veja que a gente tem um equilíbrio entre... Tem meninas que têm esse arco aqui, mas não tem esse de cima. E tem meninas que têm o arco de cima e não tem o de baixo. Como que ela fez essa pose? Então, na verdade, ela está aqui, né, fica retinha, e ela faz um recuo, joga o quadril um pouco para trás, e ela fica de lado e arruma o ombro aqui novamente, tá? Então aqui, então a gente consegue ter tipo a cintura fina, o arco de baixo, o arco de cima e os ombros lá. Então essa é a pose de frente da wellness, tá? Que é a pose da Fran, tá? Que é porque acontece. Então cada wellness, quando a wellness surgiu, cada uma fazia uma pose diferente. Só que a Fran, ela ganhou campeonatos importantes, Arnold Ohio, o próprio Olímpia, antes até o Olímpia Amador, antes do Olímpia mesmo, que ficou conhecida a wellness. Então o pessoal publicou e ficou sendo aquela a pose da wellness. Mas na verdade essa pose, que a biquíni também usa, ela era um recuo para outra pose. Então essa mesma pose que ela está fazendo aqui, que é a pose de confronto da wellness, é uma pose intermediária da biquíni, tá? Então lógico, vai passando o tempo, modifica as categorias. Antigamente o foco da wellness era na coxa gigante. Então as meninas deixavam essa perna mais para fora, né? Forçavam até. Hoje não, hoje a gente já percebe isso. Hoje a gente já percebe que o joelho está rodando um pouquinho para dentro assim, tá? Então essa pose frontal, e aí tem os quartos de giro também. Os quartos de giro sempre eles são para o lado direito, por isso que o árbitro fala turn to the right. Se a atleta ela gira para o lado direito, qual que é o primeiro lado? É o lado esquerdo, tá? Então agora é a pose do lado esquerdo. Ótimo. Então da mesma maneira, galera, olha lá, ó, mesma coisa, cintura fina, arco de baixo, arco de cima, essa curva aqui, por isso que a gente fala tanto assim de linha, porque a linha é o contorno mesmo, tá? E ela posa super bem. A única coisa, para ela não esconder, né, o super glúteo dela, ela pode girar um pouquinho aqui a mão, ó, que daí ela não vai esconder, tá? Então é impressionante que o glúteo dessa menina que eu tô simplesmente impressionado, tá? Então agora vamos para a pose de costas. Isso. Então aqui ela tá de calça, não aparece, tá? Mas amanhã na aula ela vai de shorts, a gente vai conseguir ver. Então o que ela tá fazendo? Vejam, ela tá projetando o glúteo para trás, mas ela não tá se abaixando muito, né? Então tem meninas que ficam muito arcadas. Então perceba que ela está conseguindo manter a perpendicularidade, né? Aí o glúteo dela está subindo bastante e o que a gente chama de gota aqui que aparece é o processo da abdução, acontece no final da abdutora. Então o que ela está fazendo? Ela está deixando o glúteo relaxado para ele descer e ela está imaginando que ela está numa cadeira abdutora, então ela está girando os dois joelhos assim para fora e dessa maneira aqui que vai fazer a gota, tá bom? E agora o perfil direito para os árbitros. Isso, ó, mesma coisa, tá? É importante assim, ó, podem ver que ela faz bastante hiperextensão aqui. Então, quanto mais ela já avança nessa hiperextensão aqui, mais o glúteo dela vai subir sem a necessidade dela se jogar tanto para frente, tá? Logicamente, de salto isso é um pouquinho mais difícil, tá? Né? Mas ela consegue fazer bem. Na verdade, ela é fisioterapeuta, ela ajuda nós com as massoterapia, com
A parte de drenagem também você sabe fazer, né? Hidratação facial. Isso. Agora novamente de frente. Então tá assim, ó, tem muita gente que fala assim, poxa, Pajé, eu não consigo acertar aquela pose da wellness. Na verdade, galera, acertar a pose é ter o manequim. Por que acontece isso? Porque a cintura dela é muito fina e o glúteo dela é muito volumoso. Então é isso que acontece. Antigamente, quando a wellness surgiu, era aquele lance que é da categoria desproporcional, onde a parte inferior é muito maior. Hoje não. Hoje não adianta ela só ter essa parte inferior e não ter essa parte superior. Então ela está bem balanceada, né? Eu diria aí que ela está o quê? Uns 3, 4 meses assim de poder competir, se ela for fazendo, né, secando bem aos pouquinhos, porque a ideia seria não perder muito desse volume, desse contorno aqui que ela tá. Bom, se você quer saber mais, venha para a pós-graduação Bodybuilding Coach Dando Iguaçu. Obrigado, Camila. Esse é o primeiro dos vários conteúdos que vamos estar gravando.